Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 48. Hoje, então, estaremos terminando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48, diz assim, palavras do Senhor Jesus: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Deus Santo, abençoa a pregação da Tua palavra, Pai. E fala conosco por meio dela, Senhor, para que, compreendendo a Tua palavra, nós possamos assim, ó Deus amado, viver, ó Senhor, de um modo, ó Deus amado, que expresse a Tua graça e a Tua presença em nós, Pai. Faz essa obra então, Pai amado, instruindo-nos, ó Deus, nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nesse conjunto de ensinos agora das últimas semanas, nós vimos aqui várias vezes o Senhor Jesus repetir essa frase, né? Ouvistes que foi dito, né? Que foi dito, ouviste que foi dito aos antigos, enfim, coisas do gênero. Volto a dizer, como já falei das outras vezes, que de modo algum o Senhor Jesus está se contrapondo aqui à lei de Moisés, né? Mas ele está se contrapondo à doutrina dos anciãos, ou seja, ele está se contrapondo às doutrinas que eram professadas como sendo de Deus, quando de fato eram apenas expressão das ideias dos homens. Né? E aqui nós temos mais um exemplo disso, porque o texto em que a Bíblia diz, amarás o teu próximo, primeiramente, ou pela primeira vez isso aparece na Bíblia, está em Levítico capítulo 19, versículo 18. E lá, dizendo, né, que você não deve se vingar, diz, olha, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Não fala nada de odiar, né, o teu inimigo. Não fala nada sobre isso. Todavia, ao longo do tempo, né, esse ensinamento se tornou corrente, comum entre os judeus, né, porque para eles, ou dentro da visão daquelas pessoas, obedecia uma determinada lógica. Você ama seu próximo, então o que está distante, o seu inimigo, você odeia ele. Mas não é isso que a Bíblia disse desde o começo. O que está dito lá desde o começo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não fala nada sobre odiar os inimigos, ou odiar o teu inimigo. Então, de onde procede isso? Provavelmente, da rixa humana, do sentimento que as pessoas tinham em relação àqueles que eram povos vizinhos e inimigos de Deus, ou até mesmo, quem sabe, dos samaritanos, né? Que eram um povo misto, vamos dizer assim, tinham um culto misto, um culto corrompido por causa de um rei, né, que fez essa separação no povo de Israel, entre Judá e Israel. Ele fez essa separação, fez vamos dizer assim, uma rebelião, né, e levou 10 tribos do povo, e para que o povo não voltasse a se unir ao rei Roboão, que era o rei de Judá, então Jeroboão, esse homem com esse nome bonito, né, e péssimos hábitos, ele, na verdade, criou todo um culto diferente, de adoração de Deus, de imagens e tudo mais, que isso acabou gerando depois uma rixa entre os judeus e os israelitas, os samaritanos. Então, essa rixa, provavelmente, ou essas rixas e também com outros povos, acabaram trazendo essa lógica perversa que é típica do ser humano. Porque o ser humano vive oscilando, né, entre amor e ódio, né? E isso nunca foi
pretensão ou vontade de Deus, era apenas um ensinamento humano. Mas, naquela época, a gente tem que notar também o seguinte, que uma grande parcela das pessoas, a maioria assim, absoluta das pessoas, era analfabeta, não sabia ler. A maioria das pessoas não sabiam ler. Eles eram ignorantes, então, eles tinham dificuldades, então, de aprendizado. Então, obviamente, esses ditos populares e esses ensinos errados, essas interpretações que ultrapassavam aquilo que está escrito na palavra de Deus, corrompiam o povo. Então Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito. Ele não disse, vocês ouviram o que estava na lei de Moisés. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, nós ainda assim temos uma diferença, porque lá na lei de Moisés não fala de amar os inimigos, também não fala de odiar, mas também não fala de amar os inimigos, também não fala de orar pelos que os perseguem. Por isso é que Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo. Agora, se isso é a vontade de Deus, por que talvez então não estaria lá já na lei de Moisés? Porque simplesmente, meus irmãos, é impossível para o homem natural amar o seu inimigo. Isso não é da natureza humana. Amar inimigo não é da natureza humana. Se alguém te faz mal, você fica ressentido. No mínimo entristecido, mas amor não rola. A gente não ama, não deseja estar perto, não quer abençoar, não quer o bem daqueles, não naturalmente, o bem daqueles que nos fazem mal, que se colocam diante de nós como malfeitores contínuos, ou seja, como inimigos. Todavia, meus irmãos, Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo. Por quê? Porque agora se inauguraria uma nova era. Porque agora se inaugura uma outra era, onde o Espírito Santo viria e seria Ele mesmo o Consolador. Aqui, Cristo está presente, Ele é o Consolador. Quando Ele morre, ressuscita, Ele promete então enviar outro Consolador e o envia. Alguns dias após a sua ascensão, Ele envia no dia de Pentecostes o Espírito Santo. Ou seja, hoje em dia nós vivemos numa condição superior à condição daquelas pessoas que viveram no tempo de Moisés. E, portanto, capacidades superiores, deveres superiores também. Não é isso? Ou seja, você não pede de uma criança que ela realize muitas coisas, que ela realize, por exemplo, que ela seja como uma criança de 5 anos, seja um engenheiro, um advogado, um médico. Você não pode exigir isso de uma criança. Por quê? Porque ela não tem ainda um conhecimento grande o suficiente. O seu conhecimento é inferior. Mas quando ela chegar a crescer, quando se tornar um adulto e chegar a ter conhecimento, ela então poderá exercer essas coisas, porque ela estará capacitada. Então, meus irmãos, o novo nascimento que veio a nós por meio de Cristo, o novo nascimento, ele traz sobre nós a natureza de Deus. Então, aquilo que era impossível ao homem, é possível agora, porque o Espírito Santo de Deus opera em nós. Amém? É impossível ao homem natural, mas é possível ao ser humano espiritual. Por quê? Não pelo poder da carne, mas pelo poder de Deus. Eu posso amar os meus inimigos. Por quê? Porque isso é da natureza de Deus. Olha o que Jesus vai dizendo assim, aqui, em seguida. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol, o seu sol, sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ele diz agora, para que vocês se tornem filhos de Deus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque ninguém se torna filho de Deus fazendo essas coisas. Nós nos tornamos filhos de Deus para fazer essas coisas. Mas para que sejamos identificados como filhos de Deus, é necessário que nós hajamos como papai. A gente faça como o Pai Celeste faz. Amém? Então, nota aqui que ele diz, para que vos torneis filhos de Deus. Por quê? Porque Ele, Deus, faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, Deus abençoa mesmo gente ruim. Gente ruim, malfeitores, eles ainda
contam com a mesma graça comum. O sol brilha para eles também, as chuvas vêm para eles também, né? Eles desfrutam de uma graça comum, de uma expressão do amor de Deus, de expressão de um amor que Deus derrama sobre todos os homens igualmente. Se você fosse dono, vamos lá, tira Jesus do cômputo das suas ações, das suas cogitações um pouquinho, e imagina que você é dono do mundo. E aí tem pessoas que fazem mal a você, que maldizem você, desobedecem você, contrariam tudo que você diz que é certo, fazem tudo ao contrário. Você ia deixar chover e vir sol sobre elas tanto quanto as outras? A gente não faz essas coisas, né? Até porque a gente diz assim, ele tem que aprender. E aí a gente tenta exercer alguma forma de justiça ou de castigo, mas essa não é a natureza de Deus, né? Deus abençoa tanto os maus como os bons, tanto o crente como o incrédulo. Deus é bom e Ele derrama esse amor. Agora que nós temos o Espírito Santo em nós, agora Jesus sobe o tom. Deus sobe o tom e diz, vocês têm que amar o inimigo de vocês. Agora nós podemos mais, então nós temos que fazer mais também. Amém? E como eu vou amar esse inimigo? Olha, a minha carne... Tem uma coisa importante da gente dizer, eu estava vendo uma mensagem nessa semana, vou até falar aqui um pouquinho sobre isso. Sobre a obra de Deus em nossas vidas. Né? Uma das partes da obra de Deus em nossas vidas é a justificação. A outra parte, isso sobre a vitória nossa sobre o pecado, sobre a nossa vontade má, né? Justificação, santificação, glorificação. São 3 etapas da vitória sobre o pecado. A primeira etapa, que é a justificação, essa já aconteceu, essa é um ato de Deus, essa já está resolvida. Ou seja, você continua pecador, só que o preço do seu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Ou seja, você continua errando, não é você só não, eu também. Nós continuamos errando. Não devemos amar o erro, mas continuamos errando porque somos assim. Mas não há preço para esse pecado, porque simplesmente já foi pago. É como chegar lá para pagar as suas multas e descobrir que elas já foram pagas, ou que o preço delas foi cancelado. Você diz, você ainda tem lá a anotação de que foi você que fez aquilo. Todavia, não há preço a pagar. A outra parte é a santificação, que é o que nós lidamos o tempo todo. Essa aí não é um ato de Deus meramente, mas é um ato entre nós e Deus, é uma sociedade. Esse é o processo de uma vida inteira. E esse é um processo duro para a gente entender e, vamos dizer assim, executar na nossa vida. Por quê? Porque com o novo nascimento, a nossa antiga natureza não foi embora de nós, ela permanece em nós. O que existe agora é uma luta, é uma tensão entre a nova natureza e a velha natureza. Entre aqueles que somos redimidos e espirituais por causa de Cristo e aquela velha carnalidade pecaminosa herdada de Adão. Isso está aqui presente em nós e é uma tensão constante. Entende? E por um lado, eu tenho esse chamamento de Deus, ame os seus inimigos. Por outro lado, a minha carne quer que eles se deem muito mal, né? E que tudo mais vá para o inferno. Não é isso? Quer que ele se dê mal, que ele seja alvo de toda sorte, né, de castigo que seja. Mas nós podemos, por causa dessa nova natureza, nós podemos, nos enchendo do Espírito Santo, ou seja, fortalecendo-nos, santificando-nos, nós podemos suprimir a antiga vontade, a antiga natureza e agir como Deus age. Você não consegue fazer com que o sol brilhe sobre o justo e sobre o injusto, porque você não manda no sol, você também não manda na chuva, mas naquilo que nós podemos fazer, nós também podemos fazer o bem, mesmo diante de gente que se coloca como nossos inimigos. Amém? Então Jesus subiu o tom. Por quê? Porque a nossa capacidade subiu. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus e podemos nos assemelhar com Deus nas suas obras. Ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Pronto. Então, só para a gente entender, por meio de um dito popular, não é isso? Filho de peixe, peixinho é. Ou seja, se eu sou filho de Deus, então eu posso manifestar as mesmas virtudes e capacidades que Deus tem, muito embora eu seja ainda imperfeito e cheio de problemas. Amém? Então diga para o seu irmão assim, Deus subiu o tom contigo, filho. Mas primeiro ele subiu o teu nível de capacidade. Amém? Aí então olha o que Jesus fala aqui para eles.
Eu, porém, vos digo, né? Ele fala essas coisas. Então ele diz: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Quando você... deixa eu ir para o versículo 47 também. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Ou seja, nós não nos diferenciamos dos demais, daqueles que nós, vamos dizer assim, tentamos não imitar, tentamos suplantar, não é? Na nossa ética, na nossa moral, nas nossas atitudes, não é? Agindo com excelência, buscando agir com uma qualidade superior. Nós não conseguiremos de modo algum chamar a atenção das outras pessoas para esse fato, para esse novo nascimento, para essa obra que Deus operou em nós, se nós não nos distinguirmos dos demais. Se nós não nos distinguirmos dos demais, nós seremos irrelevantes, ou seja, você está no mesmo nível, não faz relevo nenhum. Você não se destaca. Quando você olha para uma paisagem plana, um campo plano, nada se destaca naquela paisagem, nada geográfico se destaca, porque simplesmente não há relevo. Mas quando você tem uma cidade como o Rio de Janeiro, o que torna o Rio de Janeiro uma cidade tão bonita? É o nosso relevo. Porque os prédios são os mesmos prédios que existem em São Paulo, Brasília ou qualquer outro lugar. Não é isso? Mas o que torna uma cidade bonita, atrativa, é relevo. É que ela tem vários pontos de destaque, saindo, no meio das coisas comuns, saindo e suplantando as demais coisas. Então, meus irmãos, uma pessoa relevante é uma pessoa que se destaca também. É uma pessoa que sai da massa para dar uma contribuição especial, para ser notória de modo especial. Nós temos que fazer, nós como filhos de Deus, temos que fazer as obras que o Pai faz, para que nós nos destaquemos, para que seja notada a presença de Deus em nós, e isso sirva de pregação para o mundo que se perde. Amém? Então, se você só ama quem te ama, isso aí todo mundo faz. O pior bandido da face da terra aí, ainda assim, vai amar alguém e por essa pessoa vai ser amado. Ou seja, isso tudo é comum ao ser humano. Mas esse tipo de amor que ama aqueles que não são amáveis, esse aí mostra a natureza de Deus e então nos revela como filhos de Deus também. Amém? Olha lá. A palavra de Deus citar um versículo aqui. A ardente expectativa da criação, não é isso? Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esse versículo geralmente ele é usado e ele está realmente colocado de tal forma que está falando da revelação final dos filhos de Deus, ou seja, da glorificação. Mas, meus irmãos, nós também revelamos a presença de Deus, nós nos revelamos como filhos de Deus por praticar também as mesmas obras. Amém? Então diz aqui: portanto, sede vós perfeitos como é o vosso Pai Celeste. Portanto, sede vós perfeitos como é o vosso Pai Celeste. Isso aqui é uma, vamos dizer assim, é uma hipérbole. Não é possível que alguém seja perfeito como Deus o é. A perfeição é algo relativo apenas à pessoa de Deus. Só Deus é pleno de virtudes, e ausente completamente de defeitos, de imperfeições. Então, para ser perfeito, alguém tem que ter essas características. Não é? E essas características não serão achadas em canto algum da criação, só no Criador. Todavia, nós podemos expressar, não o tempo todo, não de modo completo, mas nós podemos expressar a perfeição de Deus. Nós podemos ser imitadores de Deus. Uma imitação nunca será o original. Uma imitação nunca será tão bom quanto é o original. Mas ainda assim, remete ao original. Ainda assim, trará uma experiência assemelhada. Ainda assim, lembrará
do original. E vai lembrar mais ainda, né, na hora da desilusão. Porque, meus irmãos, quando nós nos assemelhamos com Deus, muitas vezes as pessoas podem nos confundir. Mas tão logo nós mostramos de novo a nossa natureza humana, ele não é tanto quanto gostaria de ser. Ou ele não é o que presume ser, mas ainda assim, né, ele expressa, ou ela expressa, quem Deus é pelos seus atos. Amém? Perfeição não é da natureza humana. E nós nunca vamos ser perfeitos. Nós cometemos vários erros de presunção. As pessoas cometem vários erros de presunção que acabam, às vezes, limitando o crescimento espiritual. Tem muita gente, por exemplo, que não se batiza porque acha que não, ainda tenho pecado, eu erro aqui, eu erro lá, não posso me batizar. O que determina o batismo é nós amarmos fazer a vontade de Deus, não nós não pecarmos. Porque não pecar é impossível para o homem, até a glorificação. Volto a dizer, nós não somos perfeitos. Todavia, é óbvio que aquele que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele decidiu firmemente combater o pecado na sua vida. Ele é inimigo do pecado. Ele não vive na prática do pecado. Porque quem vive pecando, ou seja, quem faz do seu estilo de vida, do pecado, o seu estilo de vida, não tem parte com Deus. Quem faz do pecado o seu estilo de vida, está mostrando que está distante do Senhor. Mas todos nós erramos, todos nós pecamos. Em algum momento todos nós falhamos. E às vezes a gente não pode nem dizer foi sem querer, porque para ser pecado não foi sem querer. Certamente. E nós muitas vezes erramos nessas coisas. Nós não podemos ser perfeitos, mas Deus nos chama a tomarmos Ele como exemplo e nos esforçarmos para imitar esse exemplo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, um seguidor, uma imitação de Cristo. Uma tentativa séria de imitação de Cristo, de tal modo que Cristo é lembrado, sem que nós sejamos, sem que seja esquecida a nossa humanidade. Amém? Então seja perfeito. Faz as pessoas lembrarem de Deus em você por meio das obras perfeitas de Deus. E quando as tuas imperfeições se manifestarem, não fique demasiadamente triste. Você pode dizer, isso só ressalta a necessidade da graça de Deus sobre a minha vida. Isso só ressalta, só mostra quanto eu sou incapaz de salvar a mim mesmo e quão maravilhosa foi a obra e quão amorosa foi a obra do Senhor em me salvar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Hoje tivemos uma mensagem mais curta. Feche seus olhos um pouquinho no seu lugar. Isso não é nenhum ritual ou coisa parecida, é só para você não se distrair com as demais coisas. É só para você focar em si próprio e na oração que estará sendo proposta. Feche seus olhos e olha para você. Você tem conseguido, de fato, amar, expressar amor, mesmo a pessoas que não têm agido bem com você? Você tem conseguido, de fato, se desvencilhar de todo o rancor, de todo o ressentimento? Porque o rancor e o ressentimento são uma segunda ofensa. A primeira é aquela que foi sofrida. Sofremos pelo nosso adversário, por aquele que nos impôs tal sofrimento. Mas o rancor, o ressentimento, são uma segunda ferida impostas a nós por nós mesmos. Porque não decidimos perdoar, porque não resolvemos cumprir a vontade de Deus, mas assimilamos e retemos, ou recebemos o golpe, e retemos o perdão, sem liberar de fato o perdão tão necessário para a nossa saúde. E talvez você diga agora, puxa, mas como é que eu vou amar quem me trata mal?
é porque isso não tem a ver meramente com um sentimento humano. Tem a ver com o saber o que Deus quer e com o agir não pelo que sentimos, mas pelo que o Senhor quer. Nisto nós mostramos que Ele está presente em nós. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, principalmente essas que nos são dolorosas demais, que nos são caras demais. Você pode, eu posso, nós podemos perdoar e nós podemos amar mesmo sem sentir, apenas por saber que este é o propósito de Deus. E quando nós agimos segundo o querer de Deus, quando nós agimos em cumprimento à vontade de Deus, então nós temos recompensa. Porque muitas vezes o Senhor vem e cura os nossos sentimentos e os realinha com a sua vontade. Mas é necessário dar um passo de fé, é necessário agir, é necessário obedecer, para que assim seja a cura, quem sabe, a nossa recompensa. Deus Santo, em nome de Jesus, para nós, enquanto seres humanos naturais, era impossível fazer tais coisas. Mas agora que o Teu Espírito nos fez nascer de novo, pôs em nós uma nova natureza, identificada plenamente contigo, não identificada com o nosso ancestral Adão, mas identificada com o último Adão, Cristo, aquele pelo qual nós fomos adotados e feitos filhos de Deus, co-herdeiros juntamente com Ele da herança celestial que nos está proposta, por causa dessa presença em nós, por causa desse novo viver, por causa desse novo nascimento, Senhor, é que nós agora, ó Senhor amado, sabemos-nos capazes de fazer a Tua vontade. Então, Senhor, despojando-nos nós de tudo aquilo que é velho, de tudo aquilo que é do velho homem, abraçamos agora, ó Senhor amado, o Teu querer e o Teu poder por meio de Cristo. E declaramos, Senhor, em o nome de Jesus, sejam perdoados os nossos inimigos. Em o nome de Jesus, queremos ser abençoadores. Em o nome de Jesus, fortalece-nos, Senhor, para que sejamos bênção para aqueles, ó Deus, que não têm sido bênção para nós, para aqueles que têm sido até problemas para nós. Que nós possamos, ó Senhor, então, transpor os limites, as limitações humanas e, assemelhados contigo, sermos vistos como filhos de Deus, por fazermos obras que não são naturais do ser humano, mas que são, ó Senhor amado, claramente um fato divino em nossas vidas. Faz isso, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém.